Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que se impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um breve momento. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos próximos ao 20º domingo do tempo comum. Hoje é no dia de sábado, encerrando assim a 19ª semana. Amanhã nós adentramos no 20º domingo do tempo comum. Essa caminhada que a nossa Santa Igreja vai levando até o término desse tempo, no 34º domingo, onde a Igreja celebra Cristo Rei. A liturgia de hoje, muito salutar ao nosso coração, palavra que quer fazer em nós uma grande reflexão. Hoje, a palavra do Senhor, desde a primeira leitura da profecia de Ezequiel, nos traz essa analogia da criança, né? Que provérbio é este que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. E aí o profeta vai trazendo essa palavra, mas eu queria salientar aqui com vocês, enfatizar com vocês o versículo 30, onde a palavra vai nos dizer: Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Quando o profeta proferia oráculo do Senhor Deus, ele queria dizer: não são palavras minhas, é palavra de Deus para vocês. O tempo, este povo, o povo israelita, tinha um coração duro. E hoje a gente vê que essa palavra se aplica no nosso dia a dia também. Vivemos numa sociedade a qual as pessoas têm sim um coração duro, um coração de pedra, um coração que não ama, um coração que não mais se compadece pelo irmão. Uma sociedade cada vez mais distante de Deus, que não teme mais o sagrado. Quem acompanha o noticiário percebeu que nessa semana aconteceu uma grande tragédia aqui em Maceió. Vândalos entraram na igreja, numa catedral, bagunçaram tudo, mexeram com o sacrário, levaram hóstias consagradas, uma abominação. Então veja que a sociedade a qual vivemos, nem o sagrado há mais respeito, nem o sagrado há mais respeito. Durante este ano também vimos um vereador de um certo partido aqui do nosso país que invadiu uma igreja também, que fez arruaça dentro da igreja e que foi defendido por muitos até que se dizem católicos. E infelizmente, este é o mundo a qual nós vivemos. Então a palavra nos continua: arrependei-vos, convertei-vos,
de todas as vossas transgressões, a fim de não teres ocasião de cair em pecado. Então são ordens de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. A palavra arrependimento é muito clara para nós no dia de hoje. É a gente olhar para os nossos erros, é a gente olhar para aquilo que nos afasta de Deus e dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida. É de repente você que não está falando com alguém, está entregado de alguma pessoa, e você dizer: mas eu estou errado, eu preciso fazer as pazes com essa pessoa. É você olhar para membros da sua família que você trata com desdém, com desprezo, e você dizer: eu estou errado a partir de hoje, eu quero mudar. Então a primeira ação de Deus em nossa vida vem pelo arrependimento. Não adianta buscarmos a Deus com o nosso coração cheio de orgulho, com o nosso coração cheio de podridão, com o nosso coração cheio de coisas mundanas, seculares, e ele dizer: não, mas eu vou à missa todo domingo, eu rezo, desço, eu faço isso, eu pratico caridade, até o cão faz caridade. Espíritas fazem caridade, e pelo fato de eles fazerem caridade não quer dizer que eles estão vivendo a palavra de Jesus. Quantos não fazem caridade para aparecer no meio da sociedade, para se amostrar, como nós temos aqui essa palavra, nordestina, para serem vistos? Mateus capítulo 6 vai nos dizer: estes já receberam a sua recompensa. Se você faz algo para aparecer nas mídias sociais, você já encontrou, você já recebeu a sua recompensa de aparecer. Acabou. Nós devemos fazer as coisas para Deus, exclusivamente para Ele. Abrimos o nosso coração somente para Deus e fazemos em segredo. Jesus vai nos dizer no mesmo capítulo de São Mateus, capítulo 6: quando você quiser orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E Jesus não está falando de quarto não, quarto de casa não. Jesus quer nos dizer que quando nós quisermos fazer as coisas boas, quando nós quisermos nos encontrar com Ele, que nós possamos fazer isso no íntimo da nossa vida. Não precisa que ninguém saiba. Quando quiseres fazer uma caridade, não precisa que as pessoas saibam. O próprio Cristo, quando realizava os milagres, o que ele dizia? Vá e não diga o que aconteceu aqui. Mas as pessoas espalhavam, Quanto mais ele pedia para não acontecer, as pessoas espalhavam os milagres e as curas. Mas ele não pedia para dizer: olha, estava dizendo que não, de maneira nenhuma. Ele não fazia isso. Então, se nós, como diz o São Paulo, nosso padroeiro São Paulo, se São Paulo nos pede para sermos imitadores de Cristo, então, se nós somos Cristo, a palavra Cristo quer dizer pequenos cristos, pequenos imitadores de Jesus, então vamos seguir os passos dele. Então, a palavra arrependei-vos vem acompanhada, bem na sequência, convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. O primeiro passo é o arrependimento, como eu disse. O segundo passo é a conversão. E a palavra conversão é, como diz no grego, que nós possamos mudar a nossa rota. Se eu vou por aqui, no meu caminho, a conversão quer dizer que eu tenho que ir ao contrário. No trânsito, conversão é fazer uma volta, Você mudar a rota, o traçado do caminho. Então a conversão é você, a partir do arrependimento, da análise da sua vida, de tudo aquilo que você viu que está errado, você diz: agora eu vou consertar isso. A quem eu estava intrigado, eu quero fazer as pazes. A quem eu fui ruim, eu vou ser uma pessoa melhor. Ao meu filho que eu não estou dando atenção, agora eu vou sim passar a dar atenção.
A minha esposa que eu estava traindo, agora eu vou deixar de fazer isso. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. É isso que Jesus quer. E a palavra vai dizer: criai em vós, afastai-vos de todos os pecados que praticais. Isso ali na primeira leitura. Criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque a partir do arrependimento, depois da conversão em Deus, o nosso coração vai se renovando. É como diz São Paulo: a gente vai se despindo do homem velho e se revestindo de um homem novo. É um processo, e nem sempre esse processo é do dia para a noite. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos, eles têm o hábito de dizer: quando eu era do mundo, agora que eu encontrei Jesus, agora estou salvo. Foi tão fácil assim, foi tão rápido. Você era água, agora você é vinho. Não, a igreja nos ensina, a igreja católica nos ensina, o próprio Cristo nos ensina que essa mudança nossa de vida é lenta, nem sempre é tão rápida assim, porque tem coisas em nós que está impregnada, tem pecados em nós, tem pecados em nosso coração que está ali encracado. Sabe aquele balde de tinta que você usou e esqueceu de lavar e passou um bom tempo? Para você lavar dá um trabalho, né? Tem que botar água para amolecer a tinta, tem que raspar com uma faca e ainda continua sujo. Depois de tantos processos é que aquele balde vai ficar limpo, mas nunca mais fica igual ele que estava novo. Mas em Deus fica, pois Ele nos está dizendo aqui, né? Ele nos diz: criai para vós um coração novo e um espírito novo. Ele faz isso em nós, porque Ele é o Deus do impossível. Ele muda o nosso coração. Ele é capaz de pegar esse coração encracado, com as marcas do pecado, que nós carregamos às vezes há tantos anos, e Ele consegue deixar esse coração limpo, novo novamente. Convertei-vos e vivereis. E aqui ele está falando da vida eterna. Quando o profeta fala da morte, ele não está falando dessa morte física, porque todos morrerão. Mas aquele que morrer no pecado é a morte única, acabou. É a morte para a vida de fato. Porque nós cremos, nós como católicos devemos acreditar que há céu, e há inferno e há purgatório. E ainda, se nós ainda tivermos a graça de passarmos pelo purgatório, quantos não morrem em pecado mortal e infelizmente nem para lá vão? A igreja nos ensina o que sobre o purgatório? Que é o lugar de quê? O lugar de purificação da alma, para ali o espírito ser novo. Apocalipse capítulo 20 vai nos dizer que as vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro e serão mais brancas do que a neve. Então, para se encontrar com Jesus, a nossa alma tem que estar assim. E será que se Deus nos chamasse agora, ou daqui a uma hora, nós estaríamos brancos como a neve para estar com Cristo? Não respondamos, mas cada um reflita em seu coração. Por isso que a igreja nos ensina que há um lugar de purificação, é o purgatório. Por isso que nós, como católicos, rezamos pelas almas dos nossos entes queridos. Celebramos missa, rezamos texto. Sempre que a gente lembra de alguém da nossa família, a gente reza por um amigo, a gente reza um Pai Nosso, a gente reza uma Ave Maria, a gente vai a uma igreja, a gente se encontra com Cristo na Eucaristia. Porque a igreja nos ensina que essa alma está lá. Ela pode estar lá, e pode também, até quem sabe, depois de missas, ou muitas orações dos irmãos, quem sabe essa alma já foi purificada e já está com Cristo. Isso nós não saberemos, só saberemos no dia que a gente partir dessa vida também, que nos encontrarmos lá. Que bonito, né? Isso que nos move, isso que nos motiva a rezar,
a estar com Deus, a acreditar que um dia estaremos todos juntos. É essa vida que o profeta está dizendo: convertei-vos e vivereis. Para São Francisco de Assis não havia morte, a morte era uma irmã, ele chamava a morte de irmã, porque ela é que nos leva a Deus. A morte é uma ponte. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, não vê a morte como o fim da vida, porque não é o fim da vida. A morte é apenas uma ponte que vai nos levar a Deus. Agora, para isso é preciso que a gente vá preparando a nossa alma. Por isso que o profeta vai dizer: arrependei-vos, convertei-vos, porque a igreja também ensina que os pecados mortais são pecados que nos conduzem ao inferno e não a Deus. Por exemplo, deixar de ir à missa ao domingo. Tem gente que vai porque não sabe, não vai porque não sabe, mas deixar de ir à missa ao domingo é um pecado mortal. Né? Todo pecado que fere os 10 mandamentos é um pecado mortal. Um pecado que fere o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Um pecado que vai contra os outros mandamentos: não furtar, não cobiçar a mulher alheia, nem cobiçar o que é dos outros, honrar pai e mãe. Então, todo pecado que vai contra os 10 mandamentos é um pecado mortal. E nós seguimos aqui o Salmo: ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirais de mim o vosso Santo Espírito. Veja que interessante, que linda a liturgia de hoje, né? O Salmo dialoga com a primeira leitura, nos ensina e nos motiva a orar. Os salmos são orações. Aqui é o Salmo 50, o Salmo de Davi, o Salmo a qual Davi, quando pecou, que se arrepende, que passa ali dias jejuando pelo pecado que ele cometera. E depois que aquele menino morre, porque o profeta Natan dizia que aquele menino vai morrer da Betsabé, da mulher a qual ele carregou, do soldado Urias, que aquilo tudo acontece que o profeta tinha falado para ele. Ele faz uma linda oração, e parte dessa oração está aqui na liturgia de hoje, no Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro. O próprio Jesus é descendente de Davi, José é descendente de Davi, Maria também é descendente de Davi. E Davi é muito falado na Sagrada Escritura, o homem que pecou, mas o homem que teve a graça de se arrepender e de se converter em suas quedas. Essa graça que nós temos que carregar no nosso coração. No pecar a gente vai pecar porque nós somos fracos, cair a gente vai cair. Nós iremos cair na nossa vida. Aqueles que se levantam em Cristo, assim como Davi se levantou. Porque quando passou tudo aquilo, foram dizer para ele: o menino morreu, a profecia se cumpriu. Ele se levantou, tomou banho, vestiu suas roupas de rei e foi comer. E o profeta disse: mas tu não estavas jejuando? Ele disse: mas não aconteceu o que Deus disse? Então, para que eu continuar jejuando? E o profeta ficou muito entusiasmado ali, admirado com ele, pela crença que ele tinha. Então, em todas as suas quedas, Davi foi um homem que se levantou em Deus, pediu perdão a Deus pelas suas falhas e seguiu em frente. Quantas pessoas, às vezes, que são católicas, que estão na igreja, cometem um pecado e se afastam. Eu não vou mais não sou digno. Procure um sacerdote, se confesse e volte a caminhar com Deus. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente se afaste dele. Ele nos ama com amor incondicional. E a liturgia de hoje fecha com o Evangelho, onde os discípulos repreendem as crianças. E Jesus diz: deixai-as e não proibais,
de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E porque Jesus fala da criança? Coração puro. Veja que o Evangelho está ligado também às leituras anteriores. Agora, a criança tem um coração puro. A criança não tem raiva. A criança ela briga agora, daqui a pouco ela está brincando de novo com o seu coleguinha. Ela guarda rancor. Uma criança guarda rancor. Ela é incapaz de guardar rancor. E se ela guardar rancor, é porque ela já foi contaminada ferozmente por este mundo tenebroso. Porque infelizmente também nós temos hoje, nos dias de hoje, crianças que estão sendo contaminadas com altas doses desse veneno mundano, pelas músicas, pelas telas, pela própria família, infelizmente, pela motivação de muita gente da família. Muitas famílias sem estrutura, muitas famílias que não vivem mais de Deus. Claro que a realidade das crianças no tempo de Jesus não é a mesma realidade das crianças de hoje. Quando Jesus cita as crianças e diz que delas é o reino dos céus, Ele quer que nós tenhamos também um coração assim, como o coração de criança, que a gente não consiga guardar rancor em nosso coração, que a gente não guarde raiva. Às vezes tem dentro da própria casa, às vezes tem marido e mulher que brigam, passam semanas separados, sem falar um com o outro. Nós temos relatos aqui em nosso município de casais que viveram anos intrigados dentro da própria casa. Como que consegue? A mulher preparava a comida e colocava na mesa e saía. O homem já sabia, ia lá, sentava, comia e voltava. Depois ela ia comer, ou senão ela comia primeiro. Dizem que era assim. São comentários que a gente ouve por aí. E vocês também já ouviram, não ouviram esse tipo de conversa? Né? Infelizmente. Às vezes por coisa tola. Porque como o padre Léo dizia, briga de casal geralmente é por besteira. A grande maioria das brigas de casal é por besteira. Por besteira. Porque o filho fez alguma coisa, aí a mulher disse uma coisa e o pai disse outra, e etc, etc, etc. Tem também coisas sérias. Mas se nós, diante de Deus, fizemos aquele compromisso de até a morte nos separe, tem que ir até o final. Né? Tem que ir até o final. Infelizmente o mundo hoje não segue o caminho correto, né? Um bom namoro, um bom noivado, um tempo de conhecimento um do outro, né? Porque às vezes naquele calor da paixão só se mostra as qualidades, ninguém vê defeito, né? Aí depois que casa, se eu soubesse que você era assim, eu não casava mais não. Por que não procurou saber antes? Agora já era, bem. Tem que ir até o fim. Por que não chegou na casa dela naquele dia que ela estava brava, sem avisar? Ou ela chegou na casa dele também naquele dia que ele estava com os cabelos desse tamanho, com bafo de boca, daquele jeito. E para dizer, olhe, vai ser assim. Tem aqueles que casam com aquela ilusão de dizer, quando casar ele muda. Muda não. Fica pior. Não vai mudar não. Né? No mínimo vai manter o que é. Porque nós temos defeitos. E quando nós fazemos um compromisso ali diante do altar, o padre ele não celebra o casamento, ele assiste o casamento. É o único sacramento ao qual o padre não celebra, ele assiste, ele é como uma testemunha. Quem celebra é o próprio casal. Então, a partir daquele momento ali, você tem aquele compromisso, não com o padre, nem com as testemunhas, mas com Deus. É um compromisso até para o resto da vida. Então, procure conhecer muito bem, para depois não ter esse tipo de problema. Para que o coração seja realmente seja um coração que ame. Casal briga.
E muitas vezes. Mas tem que ter a graça do perdão. Nem sempre o marido ou a esposa vai dizer: olha, me perdoe que eu estive errado. Ninguém diz, na verdade, né? Se aproxima, às vezes há uma risada ali, uma futucada, para dizer: está tudo bem, acabou, vamos continuar a nossa vida normalmente, né? É dessa forma. Aí um é para o outro, nem vergonha, né? Começa a rir um pro outro, acabou, ali foi o perdão. Pia para a cara dele, pia para a cara dela, faça isso mais não, viu? É assim. Me perdoe, Né? Não diz, né? Ninguém usa, ninguém fala essa palavra: me perdoe que eu estava errado, estava de cabeça quente, né? Foi o feijão que queimou, estava meio-dia, estava igual, o almoço estava, né? Foi por isso que eu fiquei bravo e disse aquele monte de coisa, mas ninguém diz não, né? Vai lá, aquela coisa, já é daquele jeito que se pede perdão o casal, é dessa forma, né? Mas que bom que tem essa graça quando acontece isso, que o nosso lar é um pedacinho do céu. Concluo com amanhã o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, infelizmente, nunca é como o Dia das Mães, né? As mães é que são muito lembradas, né? Na escola é a semana toda de comemoração. É abecedário da mamãe, é foto, e tem café da manhã para as mães, tem um monte de coisa. Os coitados dos pais só tem um dia, uma mensagenzinha, né? É assim, os pais não são muito lembrados, né? Até eu cometi esse erro lá em Cacimbinhas, né? Só veio lembrado dos pais na quinta-feira. Eita, o Dia dos Pais, tem que fazer alguma coisa. Aí li um poema para as crianças e pedi para eles escreverem uma cartinha. Mas o Dia das Mães lembra desde o começo. Por que será? Por quê? Né? Temos a Mamãe do Céu, né? Que ela acaba ali tocando mais o coração do nosso coração. Então, um abençoado também feliz Dia dos Pais, né? Os pais é o esteio da casa. Os pais é aqueles que edificam a família. E hoje nós precisamos de exemplos de pai, porque nós temos hoje muitos exemplos de palhaço e não de pai. Hoje tem poucos pais de verdade, tem muitos palhaços, não pais. Pai não pode ser amigo de filho. Eu vivo com meu filho como se fosse um amigo. Não, pai é pai. E a gente vê isso, os costumes antigos. Mas isso, Maurício, é do tempo antigo. Quem quiser viver essa modernidade aí, viva. Essa modernidade não vem de Deus. Mas eu vivo muito bem com meu filho. Leia Eclesiastes capítulo 30 e você vai ver. Leia o capítulo todo. É o dever de casa dos pais. Leia capítulo 30 de Eclesiástico e você vai ver lá o que diz a palavra de Deus sobre relacionamento de pai com filhos, né? Castigar os teus filhos com varas, para que ele te dê orgulho no futuro. A palavra está dizendo com varas mesmo. Claro que a gente não vai dar uma pista no menino com uma vara hoje, né? O contexto antigamente era com a vara. Hoje em dia a gente dá uma chinelada, uma cintada quando ele erra, quando ele não nos obedece. Temos que ensinar de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Concluo com a palavra de São Paulo em Tessalonicenses: educai a tua família numa pedagogia inspirada no Senhor. A tradução da Bíblia da CNBB diz numa pedagogia, ou seja, num ensinamento voltado a Deus. Bença pai, bença mãe, senhor, senhora, me dê licença para passar. Hoje em dia está dois pais conversando, ou pessoas adultas, o menino passa no meio para lá e para cá, cai no chão, fica se estribuchando lá para fazer graça. Cadê? É para o pai pegar ali, dar uma chineladinha para penetrar. Tem vergonha? Né? Então tem que ser dessa forma, numa pedagogia inspirada no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouçamos com atenção os pedidos da noite de hoje. A nossa resposta será: iluminai, Senhor, os nossos caminhos.